Pessoal, que capítulo difícil esse capítulo 3. Eu realmente aconselho que, se você for ler essa dissertação e você não quiser parar nela logo de início, você pule o capítulo 3. Porque é o capítulo que vai falar sobre o que a gente denomina de caminho teórico-metodológico. E numa pesquisa qualitativa, para falar a respeito do caminho teórico-metodológico, não basta falar simplesmente sobre o método utilizado para elucidar a pesquisa, para poder desenvolver a pesquisa. Pelo menos a minha orientadora me aconselhou que eu fizesse alguma discussão a respeito de epistemologia, da história do pensamento científico ocidental. Quer dizer, a coisa ficou viajante, né? Então eu vou tentar passar para vocês aqui um exemplo de uma história que eu acho que ela sintetiza e simboliza muito todos os sentimentos que eu queria passar e queria defender nesse capítulo, né? É a história que você pode encontrar o filme dela, de Hannah Arendt, que é uma filósofa judia que viveu ali no século XIX, né? Acho que final do século XIX e começo do XX, no meio do mundo entre guerras. Hannah Arendt era uma filósofa alemã que foi apaixonada por um dos maiores filósofos do século XX, que é Martin Heidegger. Acho que é Martin ou Martin, não sei, Martin Heidegger. Então Heidegger foi um cara que escreveu um livro chamado O Ser e o Tempo. E aí o pessoal cita demais Heidegger e às vezes nem cita Heidegger porque tem medo do estigma que foi criado sobre ele, já que Heidegger ele acabou culminando a sua grande doutrina filosófica no engajamento das tropas nazistas. Só que Heidegger teve dois momentos na vida dele. Teve um momento em que ele se dedicou ao nazismo, entendendo que o nazismo era a grande solução para o conflito do que ele chamou da metafísica do sujeito, né? Pessoas que estão entregues completamente ao devaneio que é essa vida, sem definitivamente assumir as rédeas da história. E depois algo que a gente chama de a revolução, a revolta, né? A vida dele vira de cabeça para baixo, também a doutrina dele. Ele se torna uma pessoa que acredita mais no silêncio, que acredita numa salvação baseada no recolhimento. É quase como se ele tivesse se convertido ao budismo, né? Para escapar do samsara é necessário fazer uma iluminação que está dentro do silêncio. E aí foi viver com a família dele lá nos confins da Alemanha, naquelas florestas maravilhosas que tem em algumas cidades do interior, né? Só que antes disso, ele teve um caso com uma aluna. Essa aluna era Hannah Arendt, né? E foi sua amante, mas ele não assumiu ela de fato para ninguém, até porque chegou a Segunda Guerra Mundial, ele estava a favor dos alemães e contra os judeus, e ele até perseguiu, né, alguns dos seus grandes amigos, por exemplo, o seu mestre, que foi Edmund Husserl. Ele tirou Edmund Husserl da cátedra, foi um dos responsáveis para tirar o Husserl da cátedra lá da universidade onde eles ensinavam. Hannah Arendt, perseguida por todo o nazismo, saiu, assim como vários outros alemães e filósofos alemães, saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos. Ela se radicou nos Estados Unidos. Foi recebida com muita alegria, né? O pensamento dela é muito elogiado, mas em determinado momento ela se depara com um desafio imenso. Era o desafio de analisar lá no Tribunal de Nuremberg, acho que era no Tribunal de Nuremberg, um dos mentores, uma das pessoas que apertou o botão para fazer o holocausto dos judeus. Ela, judia, avaliando esse cara. O que pediram para ela avaliar é que se na concepção dela ele realmente era culpado ou inocente. Foi olhando todo o julgamento desse cara, que agora não me lembro o nome, que ela criou a teoria da banalidade do mal. Só que o filme ele é muito inteligente, o filme que fala da história da Hannah Arendt. Ela coloca exatamente o conflito que ela sentiu ao se deparar de poder tirar alguma verdade nessa pesquisa que ela ia fazer, analisando as falas e os gestos daquele senhor.
que apertou o botão para o holocausto dos judeus, né? Praticamente apertou o botão. Ele era ali um dos grandes cabeças da burocracia responsável pelo holocausto. Por que eu estou falando isso? Porque esse conflito que a Arendt ela vivenciou é o conflito que o pesquisador qualitativo, eu defendo assim, vivencia no decurso da sua pesquisa. Ela, na verdade, quis ser muito objetiva e ela quis ser muito positiva. Mas ela, na verdade, quis agarrar o fenômeno e tentar entendê-lo na crueza dele, na nudez do fenômeno, quis abraçar aquele fenômeno. Mas ela tinha um problema que era um obstáculo cognitivo prévio. Ela estava lidando com um nazista que foi a favor do sistema e, portanto, ela estava lidando com um amante dela. Simbolicamente, aquele cara representava quem ela muito amou. E o filme vai mostrando que enquanto a Arendt está se debruçando sobre as gravações, triste infinitamente, ela vai lembrando também dos episódios dos amores, das tardes e das noites em que ela se deitou com Heidegger. Né? É como se a Arendt fosse uma pesquisadora que possui uma lacuna no peito. Ela pesquisa com essa lacuna, com esse vazio que não foi preenchido. Então não tinha como a visão dela ser de outra forma identificada. No final, a Arendt ela vai criar um conceito da banalidade do mal, que é um conceito mais ou menos do mundo da técnica, que é um conceito heideggeriano. O mundo da técnica, desenvolve Heidegger, é quando você se dedica a algo que já não tem mais fins. É como se fosse, exemplo bem banal, né? Eu construir um iPhone todo ano pelo simples fato de conseguir ultrapassar o iPhone que ficou para trás. Eu e toda a empresa somos motivados para um fim que não é um fim em si mesmo. Ele é apenas a ultrapassagem de um momento que sempre deve ser ultrapassado. O fim da empresa Apple e as outras empresas, Samsung, etc., todo ano é ultrapassar o que aconteceu no ano anterior. Ser melhor do que foi. Então, é um giro, é como se eles estivessem girando todo o tempo e se eles pararem de inovar, eles caem. Então isso é o símbolo cru e nu e podre do mundo da técnica. Eu digo podre porque na crítica de Heidegger, esse mundo ele não faz o menor sentido. É você andar, por quê? Porque você tem que andar. É você correr porque tem que correr. É você pedalar a bicicleta, porque se você parar de pedalar, ela cai. E você não sabe para onde vai. Definitivamente você não sabe onde quer chegar. O que se tornou o fim é tentar ultrapassar tudo. Então, o mundo da técnica acaba se tornando, em definição, eu fazer uma ação simplesmente porque eu tenho que fazer. E ela praticamente, quando utilizou o conceito do mundo da técnica para aquele senhor que estava sendo julgado, os judeus ficaram irados com ela, quiseram excomungá-lo e tal, os vários amigos e irmãos ficaram muito tristes, porque ela parecia estar absolvendo aquele indivíduo, que parecia, segundo ela, ser um homem comum, um homem simplesmente burocrata que apertou um botão. Ele estava se vindo ao mundo da técnica. Mas eu acho que ela estava falando mais a respeito de Heidegger do que a respeito daquele senhor. Certo, Alan, o que é que tem a ver com sua pesquisa? O que tem a ver com a minha pesquisa, pessoal, é porque durante 10 anos eu fiz parte do Y, ainda faço, sou um orientador que fui eleito por eles, um orientador artístico-filosófico. A maior parte das gerações passaram pelas minhas mãos, eu as iniciei na arte do palhaço, eu fiz todos os rituais e passei para eles todas as técnicas que eu aprendi, os vi crescendo. Eu praticamente deitei com eles tardes e noites. Então a minha visão é completamente suja, contaminada. A minha visão é colorida por todos eles. Então como é que eu quero, um pesquisador tão misturado com esses indivíduos, fazer uma pesquisa a respeito deles? Isso contrariaria um tipo de pesquisa anterior, um tipo de pensamento anterior que a gente chama de positivista, em que o pesquisador tem que estar separado do objeto de pesquisa. O objeto não pode misturar-se com seus sentimentos.
mas a gente acredita que não. E aí eu utilizo o tal do método da pesquisa colaborativa, que, para falar a verdade, é só um nome. Eu tenho um bocado de ideias dentro da minha cabeça que a pesquisa colaborativa ela simplesmente dialogou e casou perfeitamente com eles. Eu achava que não dava para poder a gente investigar o Y se a gente não tivesse misturado, se a gente não tivesse colorido, borrado, se a gente não tivesse sujo, como o palhaço se suja na areia e nas paredes de onde ele vai visitar. Eu tinha que visitar o Y como o palhaço vai visitar a enfermaria de pediatria. Quer dizer, eu tinha que estar dentro, eu tinha que suar, eu tinha que pegar todas aquelas falas e me saturar delas a tal ponto que das minhas sinapses cerebrais só brotassem as palavras deles. Entre outras coisas também. Eu fiz com que eles desenhassem e eu avaliei o desenho e eu analisei alguns dos desenhos deles. No ano em que eu fiz a maior parte da pesquisa, eu fiz um curso de teatro que foi em torno de 130 horas, um curso de teatro palhaço. Embora eu já tivesse toda uma experiência de teatro e de palhaçaria, eu decidi fazer esse curso para como se eu estivesse me mergulhando de novo, fazendo um novo batizado e a partir do fundo dessas águas também olhá-los, na deformidade que essas águas podem transparecer. Não dá para a pesquisa ser feita de outra forma, não deu. Quer dizer, eu não tinha como me objetivar e me distanciar e olhar aquilo dali como se eu não tivesse feito parte daquilo. A verdade que eu teria que extrair daquilo dali era uma verdade que estava dinamicamente sendo construída pelos nossos afetos. E aí, para eu poder falar para a comunidade acadêmica, eu tenho que dizer o método que eu utilizei. Então o capítulo ele é denso, porque eu vou pegando vários autores e vários autores para poder tentar referendar esse método de estar misturado com os indivíduos e a partir desta mistura fazer brotar essas verdades que foram escritas nessa pesquisa. Né? Então é pesquisa qualitativa, é uma pesquisa colaborativa de um pesquisador que se tornou participante, que se tornou partícipe, né? Que eu estou lá entre eles. Bem, é isso que eu tento falar dentro desse capítulo que se chama Construção do Caminho Teórico-Metodológico. Então eu faço crítica sobre o pensamento positivista, eu faço crítica a respeito de não poder misturar os afetos, os sentimentos e as emoções lá. Eu faço crítica de o pesquisador ser simplesmente um cara que pensa e raciocina e não um cara que sente e que prova e que degusta, né? Talvez até falando um pouco como Nietzsche, que brinca dizendo que a etimologia da palavra saber vem de sabor. É uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que diz uma verdade por trás. Por que não? Quer dizer, saborear, ter outros sentidos que não simplesmente a visão e os ouvidos presentes na pesquisa, sentir eles na pele, ter o pelo eriçando quando acontece uma fala maravilhosa, querer chorar quando alguém que você entrevista também chora. E tudo isso fazer parte da escrita que depois vai acontecer. Então é isso, cara. É esse tipo de pesquisa que eu tentei engendrar, uma pesquisa que é complexa, uma pesquisa que mexe com muito mais do que simplesmente a superfície da lógica e da dedução. Ela tenta se aprofundar no ser e que nós sejamos juntos essa pesquisa. Bem, foi isso que eu tentei. Foi isso que eu tentei e espero ter conseguido alguma coisa. Nem que seja tocar a superfície límpida e cristalina do lago do ser, onde eu me reflito e onde eu me misturo nas águas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Assim você fica entendendo por que eu escrevi o capítulo 3 e na próxima aula a gente fala a respeito do capítulo que eu considero o mais importante de toda a dissertação, o capítulo 4. Até breve.